Oi, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre prurido anal ou coceira anal. Então vem com a gente para você tirar suas dúvidas e descobrir quais são as causas da coceira anal e o que a gente pode fazer para você melhorar. Então uma das maiores causas de coceira anal que a gente tem é a má higienização. O paciente não limpa a borda anal de forma correta, fica fezes na borda do ânus e junto com o suor e o atrito que o paciente faz com as nádegas ao andar ou sentar, faz com que o paciente tenha bastante coceira. Por isso que quando um paciente vai ao banheiro, a gente sempre orienta que ele lave bem com água e sabão. Evite usar papel higiênico, porque o papel higiênico às vezes não faz a higienização de forma correta, deixando ainda bastante fezes na borda do ânus, e o próprio papel, por uma fricção intensa no local, na tentativa de fazer uma asepsia correta, pode também predispor a coceira pelo próprio atrito ou por formar pequenas fissuras locais. Então é sempre interessante quando um paciente for ao banheiro, lavar bem com água e sabão e enxugar bem com uma toalha. Por quê? Se o paciente não enxuga bem com uma toalha, a região fica úmida e quente, também propiciando a fungo. Lembrando que a candidíase também pode dar uma coceira anal, mas lembrando que nessa região a gente não vai ver saída de secreção, né? Aquele aspecto leitoso. E às vezes o paciente nem sabe que ele pode estar tendo isso. Outra causa interessante que a gente vê nos pacientes com constipação é muitas vezes o uso de lenços umedecidos, porque os lenços eles podem causar o prurido, porque eles têm sabão. E na hora que o paciente limpa, o sabão fica na região anal, isso causando também a coceira. E muitas das vezes esses lenços umedecidos, eles têm produtos para dar cheiro, e esse cheiro, esses produtos químicos também causam prurido. Então sempre lembrar que gel, sabonetes, eles podem causar pela própria substância que eles têm. O que eu aconselho os meus pacientes é que se não tiver como lavar, né, com água, sabão e enxugar com a toalha, se eles quiserem usar o lencinho umedecido, aqueles de bebê que é só com água, o ideal é também pegar o papel higiênico e molhar na água para fazer a limpeza. A causa também que a gente tem de prurido, coceira anal, é a qualidade das fezes. Lembra no vídeo de constipação que a gente falou, né, da escala de Bristol? A gente tem nessa escala os dois tipos que mais causam traumas, que é o tipo 1, que é as fezes em bolinha, em síbalos, e o tipo 7, que é quando o paciente tem diarreia. E os dois causam trauma na borda anal. E esse trauma vai causar fissura aguda. E a fissura, quando ela está em cicatrização, ela vai dar uma coceira na região. Então, todas as vezes que o paciente tem esses dois tipos de evacuação, ele vai ter mais predisposição a formar fissura, e a fissura vai dar o prurido anal. Então, outras causas, lembrando das doenças orificiais, nós falamos das fissuras agudas, nós vamos ter as fissuras crônicas, as doenças hemorroidárias e as fístulas. Todas elas podem causar prurido anal, uma coceira intensa. A gente já falou da fissura aguda, que é causada pelo trauma, pela qualidade das fezes. As crônicas também são ocasionadas por isso, ou por uma hipertonia do ânus, né? As doenças hemorroidárias, quando elas estão inflamadas, elas tendem a drenar uma secreção que causam muito prurido. E as fístulas, por si só, elas drenam uma secreção purulenta. Então, esse pus que drena fica vazando, incomodando ali a borda do ânus e causando uma secreção, um atrito importante e uma coceira importante. Sempre é bom lembrar também que a gente tem alguns tipos de alimentos que podem causar coceira anal importante. E é importante a gente ver isso com o paciente. Então, condimentos, café, carne de porco, chocolate, alimentos ácidos podem predispor também a coceira anal. E é importante a gente lembrar as verminoses, que a gente já teve um vídeo aqui no canal falando, né, das verminoses, mas a gente tem elas causando também coceira anal, que são o oxiúris e a sarna, principalmente um prurido noturno. Então é importante a gente lembrar dessa causa para a gente tratar também, senão a gente deixa passar batido e a gente não consegue resolver o problema do paciente. Nós temos pacientes também que têm doenças inflamatórias intestinais, que podem ter constipação ou diarreia. O que a gente mais costuma ver é que os pacientes têm diarreia. E as diarreias, elas vão causar um trauma local, as fissuras agudas, e vão causar
a coceira, igual eu expliquei um pouquinho antes aqui no vídeo. E elas podem também ter as fístulas anais, que vão drenar a secreção e também vão causar as fissuras, como eu disse anteriormente aqui no nosso vídeo. E é importante a gente lembrar de duas causas que muitas das vezes passam despercebidas pelos pacientes, que é a constipação, que pode dar, né, a coceira anal, e a incontinência anal. Quando um paciente ele tem incontinência anal, ele vai ter uma incontinência fecal. E na incontinência fecal, o paciente vai perder fezes, sem perceber, na roupa íntima. E aquela sujidade que faz na roupa íntima, ela fica em contato com a mucosa da borda anal, com a pele da borda anal e dá uma coceira. Por quê? A gente vai lembrar que o paciente fica o dia inteiro, às vezes, de calça, abafa a região, transpira e isso vai sujar. Então, vai funcionar um pouquinho também, igual quando o paciente não faz uma sepsia legal da região anal. E no caso do paciente que tem constipação, ele vai ter uma dificuldade na evacuação, então ele vai poder ter a evacuação causando trauma, e aí a gente vai lembrar da fissura que eu falei anteriormente, e o paciente pode fazer soiling, e esse soiling ele vai também fazer uma sujidade na roupa íntima. E aí ele vai ter a predisposição à coceira, prurido intenso, e muitas das vezes ele não percebe, ele acha que ele não está fazendo a higiene local correta, mas na verdade ele está perdendo fezes sem perceber, que é as fezes mais líquidas, né, que ficam dentro da ampola retal, que vão sujando a roupa íntima e causando esse prurido. Uma das coisas que a gente faz quando um paciente tem coceira anal importante, que a gente já investigou todas essas coisas que eu falei anteriormente e a gente não conseguiu ainda solucionar, né, para o paciente o porquê do prurido, uma das coisas que nós podemos fazer é biópsia local. Muitas vezes o paciente que tem coceira anal importante, ele fala algumas coisas que nos remetem a pensar em algumas causas. E muitas das vezes ao exame proctológico, a gente vê um edema da mucosa, da pele, e a gente consegue ver uma alteração de coloração. Normalmente a gente vê uma hipocromia, fica mais clara a região. E a gente tem que lembrar que algumas doenças, elas podem causar isso, e muitas vezes o diagnóstico é por biópsia. Então, se um paciente tem uma coceira importante e que até agora a gente não conseguiu tratar a causa e resolver, fazer a biópsia da região é importante, porque nós podemos excluir líquen plano, podemos excluir também neoplasias, né, de canal anal ou borda anal, tá bom? Quando a gente fez toda essa investigação e a gente não conseguiu detectar, não vimos nenhuma causa, nem de doença, nem de má higienização, que é o mais comum, nenhuma das outras causas que a gente referiu aqui no nosso vídeo. A gente fica com a causa psicogênica, quer dizer, tem pacientes que têm uma predisposição maior a coçar, e ao coçar ele estimula, e normalmente às vezes esse estímulo ele vem mais noturno, né? Não necessariamente é à noite, mas uma das coisas que a gente mais observa no consultório da fala dos pacientes é que o prurido é mais noturno. E quando a causa é psicogênica e o paciente é muito ansioso, preocupado, nós temos que pensar nesse tipo de tratamento. Então o que a gente tem que fazer? Introduzir para esse paciente ansiolíticos, a gente vai introduzir às vezes um corticoide tópico, os antihistamínicos, a gente introduz um pela manhã e um 2 horas antes dele dormir, né? E vamos avaliando, vai acompanhando o paciente, vendo, né, qual é a melhora que ele tem. É um tratamento que às vezes depende um pouco mais de tempo, não é uma solução tão rápida, então tem paciente que acha que com 1 semana vai resolver o problema dele, não. A coceira anal, ela demanda tempo para a gente poder fazer diagnóstico e fazer o tratamento. E isso requer um pouco de calma, paciência, para que a gente tenha sucesso, tá? Se você gostou desse vídeo, tem alguém que tem essa queixa, compartilhe esse vídeo nosso, que tá aqui, né? Coloque suas dúvidas e venha acompanhando com a gente que toda semana tem vídeo novo no canal.